Criado há aproximadamente 12 anos, o bairro Jardim Paraíso possui mais de 12 mil habitantes. Apesar de não ser um bairro novo, a localidade ainda enfrenta problemas de infraestrutura, de saneamento, além de combater a ideia de bairro criminoso, abordada pela mídia. Cansados dessa situação, serem vistos por um bairro violento, moradores do Jardim Paraíso se organizam na criação de um conselho ecumênico. A entidade contava com a participação de líderes religiosos. Formado por padres e pastores das igrejas que atuam aqui no Jardim Paraíso. Escolas, associações de moradores, postos de saúde, e as pessoas começaram a participar e viram que seria um espaço muito interessante para debate, discussões, e busca de soluções para os problemas. Eu acho que minha primeira impressão foi uma impressão tranquila, embora Paraíso tenha toda essa fama de um bairro violento. A única coisa que é diferente no Paraíso é realmente o nível social, que é um pouco mais baixo, o nível econômico, né? Eu sei que a violência que tem no Paraíso é uma violência normal em comparação a toda Joinville. Mesmo no bairro Fátima, que é um bairro vizinho da onde eu moro, eu acho que existem muito mais mortes do que no próprio Paraíso. O que acontece no Paraíso é que a sociedade tem essa visão, justamente por ser o que a grande mídia passa, né? Como é que surgiu essa ideia de fazer o Jornal do Paraíso? Algumas pessoas já tinham de ter um veículo de comunicação que mostrasse um pouco a outra cara do bairro. Como é que foi a implantação do Jornal do Paraíso nas escolas? A implantação foi um projeto do IELUSC, através da Faculdade do Jornalismo. Então viemos com essa ideia de que o forte seria mesmo trabalhar na educação, para que possam sair mais matéria dos alunos, das crianças do nosso bairro, da comunidade. Daí que surgiu, entende? Dessa parceria do IELUSC com o Jornal Jardim Paraíso. O Jornal do Paraíso ele já cresceu e agora está com algumas vertentes. Por exemplo, tem um grupo que está começando a trabalhar com vídeo, tem um grupo que está começando a trabalhar com áudio, tem escolas que estão realizando um projeto de audiobook. Então hoje o Jornal do Paraíso já não é mais só um jornal, é um conglomerado de mídias que está se desenvolvendo dentro dos colégios. Talvez o crescimento do jornal seja em prol do trabalho nas escolas. Então o jornal é distribuído dentro dos colégios e isso facilita para que os estudantes, principalmente as crianças, levem esses jornais para casa, né? Uma menina de uma 7ª série tinha feito uma matéria sobre preconceito sobre as loiras, que ela é loira. Aí ela já veio atrás de mim: professora Janete, dá para mandar para o jornal e tal? Aí eu falei: você gostaria? Porque passa por uma equipe de avaliação. Ela disse: não, eu quero. Mas eu falei: pô, é tão particular, tá falando como se fosse de um problema teu. Não, mas eu quero, e possivelmente vai ser publicado na próxima edição. Quer dizer, eles estão começando a conquistar o espaço deles, de mandar a matéria para o jornal. Isso é muito bom. Nós temos 2 reuniões mensais. Uma é a reunião de pauta, onde são levantados os temas, os assuntos que são quentes, né, os assuntos do momento aqui dentro da comunidade. E a partir desses temas, então, é levantado mais importante, a partir do ponto de vista do grupo que está ali reunido, né? Ver o que vai entrar, o que não vai, o que precisa ser melhorado, né? A matéria principal do jornal ela é elaborada pelo bolsista, o estudante do curso de comunicação social. As demais matérias elas são elaboradas pela própria comunidade, por pessoas que trabalham, né, aqui no Jardim Paraíso, especialmente ligadas a esses segmentos, como na área da educação, saúde. Também temos pessoas então que articulam essas matérias, e assim então cada segmento e as pessoas responsáveis são também então encarregadas de elaborar essas matérias. O Jornal Jardim Paraíso ele é um modelo, ele é um exemplo. Não tem em nenhum bairro nosso de Joinville um jornal comunitário. E realmente a Associação dos Moradores impulsiona o jornal. Outras associações já estão procurando o Jornal do Paraíso, o Canto do Rio, o Cubatão, a própria zona rural, a zona norte, porque o jornal está crescendo e o jornal está virando um exemplo de participação popular. Então as matérias estão chegando pela mão do próprio público, pela mão da própria comunidade. As pessoas já estão usando a internet para enviar essas matérias, essas fotos. Embora a participação ainda seja pouca, e geralmente sejam as mesmas pessoas, pelo menos em cada edição existe 1 ou 2 pessoas da comunidade que mandam matérias novas. Nós temos evitado de dar destaque
a pessoas, né? Nós não queremos que o jornal seja usado como, por exemplo, um trampolim político, né, para pessoas. Então, a nossa intenção é que seja bem pulverizado isso, que sempre pessoas novas possam estar contribuindo, elaborando matérias. Qual é a função do Jornal do Paraíso hoje? Qual é a importância dele para a comunidade? A autoestima da comunidade, né? Eu me lembro que quando logo saiu as primeiras edições, assim, o pessoal, o Jardim Paraíso agora tem um jornal, então, e as pessoas gostam de se ver dentro do jornal, né? Então é muito interessante, a pessoa pega o jornal, abre, né, quando identifica uma pessoa conhecida, né, e já vai lá e começa a ler a matéria também. Então isso a gente percebe assim que trouxe uma melhora na autoestima da população. Qual é o maior desafio hoje em dia para o Jornal do Paraíso? Olha, o maior desafio eu penso que seja a própria mobilização de pessoas, né? E não só mobilização, mas de pessoas que deem continuidade. O que acontece às vezes, pessoas acham interessante a ideia, começam a se envolver, mas quando vê que o processo não é tão simples, né? O processo de produção de um jornal que ele exige dedicação por parte das pessoas, algumas acabam desistindo ao longo da caminhada, né? Então eu acho que essa mobilização e motivação das pessoas para que continuem, né, dentro desse processo, pensando que isso é algo de médio e longo prazo, não uma coisa assim que, né, num estralar de dedos se resolve. E o que você considera que necessitaria para o Paraíso poder dar um passo mais adiante? Campanha da mídia de tirar essa imagem que a própria mídia fez? Acontece aqui, acontece em qualquer bairro, né? Eu acredito mesmo que seja da consciência de cada cidadão, dos moradores dos demais bairros, de ver o Jardim Paraíso com outra imagem. Que tal? Eu dou uma sugestão, vir visitar o Jardim Paraíso, ficar aqui passeando, tentando conhecer um pouco, ou até vir trabalhar quando tem essa oportunidade, né, no caso da educação, para ver que realmente não é a imagem que leva lá para fora. O Jardim Paraíso, para mim, essa palavra paraíso está bem de acordo, porque ele é um bairro muito bom para se viver.